Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Vai estar falando sobre consciência, parte 2. Estava tão bom o bate-papo da semana passada, que tem muito mais assunto ainda, então hoje ele continua. E amanhã, sexta-feira, às 5 horas, espero todos aqui, para o Albano Macedo vai falar sobre a lua cheia curativa no signo de Virgem. Oi, Paulinha, beijo, querida, saudades. Vamos conversar a qualquer hora, num futuro bem próximo. Vamos lá receber o Bueno, que está aberto, atividade sábado e domingo, e nós estaremos no Zoom, eu e o Bueno, nas bênçãos do plano espiritual, no sábado às 14 horas, tá bom? Então vamos lá. Aqui já choveu bastante, graças a Deus já parou, e tomara que não cause muito dano. Tudo bem, Buenito? Bem-vindo. Tudo, e você, como é que tá a chuva aí? Aqui parou, graças a Deus. Parece que não aconteceu nada. Primeiro cai o mundo, aí depois, imagina. Você já imaginou a cor dos cachorros, né? Que eles um dia foram brancos, entendeu? Porque começa a chuva, Bom, eles correm para a terra, não tem como. Mas tudo bem. Então, eu feliz. quero eu quero cumprimentar todos que estão aqui com a gente e para nós iniciarmos, então, a segunda parte daquilo que nós estávamos falando a semana passada, que é sobre a consciência. É. Eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos, para que todos façam uma sintonia com o coração e a respiração, né, através da inspiração e expiração, para que a gente possa receber as energias da proteção do Arcanjo Miguel para nós, para toda a nossa família e para todas aquelas pessoas que nós gostamos e queremos ver protegidas. Geralmente eu penso no planeta em primeiro lugar Claro. e depois eu vou descendo as pessoas que nós amamos. Fechando nossos olhos, então, comecemos. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a nossa proteção permaneça sempre conosco, sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito, através da vossa proteção. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade e também da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos falar hoje a respeito da consciência cósmica. Nós falamos a semana passada a respeito da consciência crística. Nós falamos justamente da consciência crística. E hoje nós vamos falar sobre a consciência cósmica. A consciência cósmica, como todos nós sabemos, já é uma consciência que está voltada justamente para o Criador, aquele que nós chamamos de Deus, Pai e Mãe, que tem a si mesmo o cosmos que está através da sua volta, expandindo sempre a sua consciência na criação de tudo que foi
e será feito sempre pela sua mente, que é a mente mais crística, vamos dizer assim, iluminada, que nós tenhamos em todo o universo, também chamado de cosmos. Conforme a gente vai vivendo e se movimentando, isso também faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. Por quê? Porque ele está dentro de nós, ele faz parte do nosso interior. Então, todas as esferas do nosso crescimento e da expansão da nossa consciência vai através da nossa percepção aumentando e cristalizando então a nossa consciência em outras esferas e nos aproximando cada vez mais do Criador, ou de Deus, como nós chamamos também. A consciência nossa, do nosso próprio cumprimento, dos nossos ciclos, através da nossa evolução e do nosso desenvolvimento dentro desse cosmos, nós sempre vamos ter chamado dentro desse interior como eu divino. Ele é considerado o eu divino. Esse eu divino é a consciência da parte do Criador ou de Deus dentro de cada um de nós, através da nossa chama crística, dentro das dimensões cósmicas das quais também nós pertencemos. Não adianta a gente ter uma consciência limitadora e nós queremos atingir uma coisa um pouco mais cósmica, sendo que nós não pudemos, através da nossa percepção, acrescentar os valores. Acrescentar os valores, travou. Acrescentar os valores, e aí você está congelado. Ainda estou congelado ou não? Agora você está, mas acrescentar os valores, e aí congelou. Acrescentar os valores das dimensões cósmicas, porque não adianta a gente querer atingir determinadas questões cósmicas se a nossa consciência ela é limitadora, ela não se expande. Ela se expande. Talvez seja melhor você sair e voltar de novo. Tá congelando muito? Congelou agora. Sai ou não? Melhor. Sai e volta, porque está picotando e está congelando. Tá bom. Né? Olá, família Pax. Estamos aqui conversando com o Cláudio Bueno. Oi, Alzira, Luz de Luxor. Um beijo para você, para o seu marido Luiz e todo mundo aí. E todos vocês estão com a gente. Paula, vamos conversar em qualquer momento. Valéria, todo mundo que está aí, o Ricardo Pastor, o Antônio Carlos do Rio, Andréia, gratidão aí pela sintonia e presença, Celina, Aymar. Pois é assim, né? Vida moderna com tecnologia, quando funciona, maravilhoso. Quando não funciona, a gente faz funcionar. E aí, graças a Deus, aqui passou a chuva, mas, gente, parece que o verão decidiu chegar agora que deveria estar terminando, mas não estou reclamando não, porque eu amo o verão. E realmente é muito bom esse clima melhorzinho assim do que está, né? Vamos então dar boas-vindas novamente ao Bueno, para ele estar falando sobre a energia da consciência cósmica, que é o tema de hoje. E consciência é um assunto que literalmente dá pano para manga, né? Tudo bem, Patrícia? Você está aí no norte do Brasil, no Nordeste? Muito bem, deve estar quente aí, graças a Deus. Angélica. Oi, Bueno. Bom, e aí voltou? Yes. Olha, agora tá legal. Se a chuva passou aí, aqui ela não passou ainda. Ela está caminhando, né? Estou entre a chuva e o término dela, então pode acontecer de congelar de novo. Mas eu estava falando sobre a consciência de Deus, que tem a consciência, a mesma divindade que ele tem, nós temos dentro do nosso interior. Sim. E essa consciência, ela cumpre ciclos dentro do cosmos. Então não adianta eu querer acionar através daquilo que eu tenho, da minha formação, do meu conhecimento,
Se eu não expandir a minha consciência, eu não vou conseguir atingir essa expansão. Porque os valores dessa expansão, elas têm que ser feitas através da percepção interior de cada um. Não é apenas o conhecimento, a informação. É a percepção que nós temos do todo. E nessas condições, né, do Criador ou do Deus, Pai e Mãe, como também nós chamamos, ela é feita dentro de várias iniciações que decorrem das nossas existências e ficam registrados na nossa centelha divina, lá nos registros akáshicos. Acho que nós já chegamos a falar isso numa das nossas vivências. Aqui a gente não vai ter condições de reverter. Mas nós temos que saber que todas essas iniciações, elas recebem bênçãos do Cristo cósmico. O Cristo cósmico, para nós, nesse período que nós estamos vivendo, é o Lorde Maitreya. Então, nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados para podermos expandir a nossa consciência e o eu divino que se encontra dentro de cada um de nós e que faz parte da alma do grande Criador ou de Deus, que também está dentro de nós, acaba fazendo o serviço que nos conduz a uma alta realização como um ser universal ou como um ser cósmico. Então, essa consciência cósmica, ela só pode fluir dentro de nós se nós tivermos condição dessa expansão através de toda a percepção que está à nossa volta e que às vezes nós não enxergamos, porque muita coisa está atrás do véu de Maia. Muitos dos nossos instrutores, dos nossos mestres, dos nossos guias, está atrás do véu de Maia. E nós não estamos acessando por falta de percepção, por falta das iniciações que deveríamos ter feito para que o nosso eu divino, que está interiormente dentro de cada um de nós, possa fazer essa conexão com essa consciência cósmica. Por fim, nós temos que falar agora sobre a consciência de Deus. A consciência de Deus já é uma coisa que, por si só, a gente entende que é muito difícil ter acesso. Até então, na consciência cósmica, mestres, né, grandes seres de luz, têm essa concepção avivada, têm essa percepção e têm essa comunicação, vamos dizer assim, totalmente fluídica. Agora, na consciência de Deus, essa percepção, ela se torna como verdadeira desde que esse eu divino se torne a manifestação do próprio Criador ou do próprio Deus dentro de cada um de nós. Aí é então que nós falamos sobre a consciência do eu sou o que eu sou. Aí fica mais claro para todos nós que essa presença do eu sou através ou além de si mesma, fazem as manifestações universais ou do cósmico, mais capacitado a cada um a essa percepção, agora consciente, não mais inconsciente, agora consciente do que realmente é o Criador ou do que é Deus, Pai e Mãe, como sendo onipotente, onisciente e onipresente, como sempre a gente aprendeu. Quer alguém seja ou declare na plenitude da sua luz, conforme a criação e a mônada, que cada um foi criado. E aí, então, nós podemos dizer, eu sou. Essa concepção do eu sou é que dá a maestria pessoal e divina pelos meios de todas as iniciações e pela percepção da totalidade divina nos princípios dos nossos pais solares, ou seja, de Alfa e Ômega
no plano espiritual e no plano da matéria, onde nós nos encontramos agora. O plano da consciência de Deus é, na verdade, o seu reino, aonde ele desenvolve toda a criação que é manifestada em todas as esferas, sejam elas terrenas ou celestiais. Portanto, nós podemos concluir que todas as extensões da própria consciência do Criador ou de Deus, Pai e Mãe, ela não é apenas uma mais, ela é a mais importante expressão do amor divino que ele tem por todas as criaturas. E essa é uma coisa muito difícil de ser atingida, mas é possível ser atingida, desde que nós possamos fazer o nosso treinamento, como nós temos dito nas nossas vivências de sábado, pelo menos temos que tentar buscar de qualquer forma a questão do amor incondicional, porque é nele que vai ser reverberado a expansão da nossa consciência ilimitada, já que no estágio que todos nós estamos presentes, dentro da família Pax, estamos galgando, junto com as vivências do sábado e as orientações do Mestre Saint-Germain, a busca da consciência crística, já que nós fomos despertados dentro da consciência individual, dentro da consciência egóica, dentro da consciência coletiva e dentro agora buscando a consciência crística. Uhum. Então, nós estamos visualizando mais um passo. E logo depois desse passo, se é que a gente vai conseguir ter a consciência crística, através das expansões e das iniciações e das nossas próprias percepções desse eu divino que está no nosso interior, quiçá, num outro momento, a gente despertar para a consciência cósmica. Nós temos que buscar isso. Bom, a gente pode falar agora de como a gente pode trabalhar essa consciência através de uma solução espiritual para as respostas e desafios da nossa vida. Como nós já vimos, todas as questões da consciência, principalmente a consciência humana, a consciência de massa, a consciência crística, a consciência cósmica e a consciência do Criador ou de Deus, Pai e Mãe, é necessário agora nós fazermos uma introspecção junto a esse eu divino, né? Não é o ego, é o eu divino, né? Fazer junto a esse eu divino momentos e questões de perguntas e respostas de profundidade, mas ainda sobre o porquê que a nossa vida, então, é difícil. Por que a nossa vida é difícil se nós temos todos os componentes para nós podermos transformar as nossas vidas numa questão fácil, aonde as percepções fiquem mais claras, as nossas iniciações elas sejam de uma certa forma leve, para que a nossa consciência ela possa se expandir e se tornar ilimitada. Eu disse a semana passada que não importa muitas vantagens com que você nasce. Não adianta se você tem dinheiro, não adianta se você tem inteligência, não adianta se você tem uma personalidade, uma casca atraente, não adianta se você tem perspectiva de vida formada, não adianta se você tem uma vida social com boas conexões. Nada disso vai te fornecer uma chave mágica ou magnética para uma existência fácil. De alguma forma, as coisas na vida te traz problemas difíceis para que a solução possa ser encontrada. Nós não queremos o sofrimento, nós não queremos lutas, nós somos pela conciliação, nós não somos pelo conflito,
Nós não somos aquelas pessoas que enfrentamos os desafios como pessoas intolerantes, como pessoas que não são abnegadas a buscar a solução, não através do material, não através da matéria, não através daquelas coisas que nos cercam e que às vezes nos traz um pouco de conforto, porque o que nós temos que buscar é a promessa do sucesso e da vitória dentro de um espectro espiritual. Aí nós estamos no caminho correto. Sim. Ninguém busca soluções dos seus problemas apenas focando o problema. Se nós focarmos o problema e a nossa mente estiver voltada única e exclusivamente para aquele problema, dificilmente a solução vai aparecer. Muito pelo contrário, ela foge. Ela foge porque a razão da própria solução é a simplicidade. É a simplicidade, assim como é o ser divino da nossa criação. As coisas mais simples é que nos mostram o verdadeiro equilíbrio e harmonia daquilo que nós buscamos. Não estão nas coisas complexas. A espiritualidade, ela é sempre a resposta decisiva para qualquer pergunta que nós façamos. Então, nós temos que nos concentrar na questão espiritual, não na questão daquilo que nos parece que está na matéria, ou nos instrumentos que aqui nós temos à nossa volta e que favorece, seja o status que nós tenhamos ou estamos. Porque a razão desses maiores desafios e esses contrapontos da nossa vida é torná-lo simples, não é dificultar. Bom, se o meu propósito ela está na espiritualidade, isso me mostra que desde o meu nascimento eu tenho um padrão e um propósito de cada uma das existências que nós temos aqui nessa vida. E através dos desafios que a simplicidade pode nos apresentar com uma percepção maior para que nós possamos abrir a nossa consciência para um olhar diferente daquilo que nós sempre vimos de um jeito e ele é de outro. Isso acontece na maioria das vezes quando nós estamos com um enigma, quando nós estamos numa chave de busca de alguma coisa que foi nos dado para solucionar, que qualquer um que tem uma percepção maior vai lá e resolve, e nós não, né? A gente tem que ver isso de uma forma aonde o nosso propósito interior esteja facilitado pelo ambiente espiritual. Esse é o caminho. Porque se esse não for o caminho, ele não se apresentará. Sempre nós teremos obstáculos, sempre nós estaremos no lado e no viés de contramão daquilo que nós estamos procurando. Por isso que a vida flui melhor para aquelas pessoas que se interiorizam dentro do seu eu divino e buscam as soluções dentro do divino. Aí a gente olha para a vida de determinadas pessoas e vê a leveza, vê o equilíbrio, vê a harmonia. E parece que a vida dos outros é mais fácil que a nossa. Porque está no caminho correto. Porque não tem o apego pela materialidade. Não tem o apego pelas circunstâncias que a sociedade nos impõe para que nós estejamos no topo. Quanto mais no topo da sociedade nós queremos chegar, mais distante nós estaremos da profundidade da resposta espiritual, que, na verdade, é a verdadeira. Essa é a questão. Né? A verdade, ela é verdadeira. Ela não tem dois lados. Né? E sempre a solução espiritual de cada problema existe. Não nos é negado isso. Ele está lá. Já está lá, só que você não enxerga.
porque a sua consciência não está expandida, porque o seu raciocínio é de uma lógica humana. E a questão espiritual do eu divino interior não tem nada que ver com a lógica ou raciocínio humano. Ele tem que ver com uma lógica espiritual, que é totalmente diferente da nossa, como seres humanos. E nós não conseguimos permear isso na busca das respostas para os nossos problemas, porque nós não acreditamos nisso. É um conceito que eu não quero entrar agora, entre questão da crença e da fé, mas é uma coisa que nos falta confiança. Né? Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele Indiana Jones, né? Indiana Jones, que foi na procura do cálice sagrado. Né? E ele entra lá no local onde o cálice sagrado possa estar, das últimas provas e testes que ele tem antes de ter o cálice na mão, né? E ele chega e diz que ele tem que ter fé e acreditar. E ele tem que ele olha assim entre um lado e outro, onde ele tem que atravessar, é um abismo. É um abismo. Ele olha, ele vê o abismo. Mas o pai dele levou um tiro e ele precisa do cálice, porque o cálice vai salvar a vida do pai. Não é nem pela crença, não é nem pela fé, mas motivado em salvar o pai, ele tem que mostrar não só a confiança, não só a sua fé, mas principalmente a sua coragem. E ele, com os olhos fechados, a cabeça em pé, o tronco ereto, ele no vazio, ele está com o pé esquerdo baseado numa coisa fixa e concreta. E ele põe o pé direito no vazio, sabendo que ele vai despencar naquele abismo. E quando ele põe o pé direito para ser despencado, ele sente o pé direito firme. E não acredita. E ele vê por uma outra perspectiva, saindo meio de lado, ele vê uma ponte de cristal totalmente transparente, que mostra para ele que ali existe uma ponte. Então ele pega um punhado de pó e joga na ponte para mostrar para as pessoas que ela é concreta, que ela é simplesmente translúcida. Aquele cristal é como se fosse um vidro, uma lente de óculos, completamente transparente, mas mudando a sua perspectiva de olhar, ele vê que existe um caminho. Esse é o caminho interior espiritual que nós devemos encontrar para que todos os níveis dos nossos problemas possam ser resolvidos e possam ter a energia que nos mantém. Porque a minha energia é diferente do meu vizinho. Eu tenho que estar apropriando isso à minha energia. Então, eu não tenho que dar e ter condições de apropriar uma solução para os meus problemas, ela que eu descobri através da minha percepção, seja através da coragem, da fé, da minha crença ou da minha confiança, passar para um outro. Sim. Olha, você quer resolver os seus problemas? Faça isso. Para mim é bom, mas para ele pode ser que não, porque o interior dele tem uma outra concepção e foi preparado para outros propósitos. A solução espiritual, ela sempre vai além daquilo que a consciência no local, seja ela através dos conflitos, seja ela através de problemas, seja ela de problemas atuais ou aqueles que ficaram no passado, seja através do tempo, do espaço. O problema nosso é expandir a consciência. Nós temos que expandir a nossa consciência. As respostas só são permissíveis se a nossa consciência for expandida e ela começar a transparecer. E não adianta querer enganar, porque o eu divino não vai deixar. Porque ele, como está dentro de você, ele é onipresente, ele é onisciente, né? Onipotente. Você não tem como ludibriá-lo, porque a sua consciência, que é lógica e é de um raciocínio humano, não tem condições
ela é oposta àquilo que você pretende. Sim. Então, essa consciência expandindo, vai aparecer, logicamente, a verdade. E aparecendo a verdade, o nosso propósito. Diz alguns seres, que talvez até o mestre Saint Germain esteja encadeado nesses seres, que é muito fácil nós seguirmos o nosso propósito e sabermos qual é o nosso propósito nessa vida. É simplesmente seguir o coração. Mas seguir o coração, às vezes, não basta. Principalmente se o nosso coração ele não estiver envolvido na incondicionalidade. Porque se ele não estiver agindo na incondicionalidade, o coração não tem acesso à mente. Não tem acesso à mente. Por isso, às vezes, eu brinco, né? Que a mente, que é uma coisa da alma, ela precisa estar acessada. A gente pensa que a consciência está no cérebro, né? E que a mente, ela também está no cérebro. Bom, então era muito fácil. O Criador é um gênio, né? Ele podia ter substituído, né? Jogado tudo isso dentro do coração, né? E deixaria só a ferramenta do raciocínio e da lógica no cérebro. Mas as coisas não funcionam. As coisas não funcionam dessa maneira. Porque sempre existe um primeiro passo na vida. Embora nós não recordemos do nosso primeiro passo, a maioria dos nossos pais ou dos nossos avós reconhece que o nosso primeiro passo é o nível de consciência do despertar que nós andamos, que nós estamos em movimento, embora não tenhamos essa consciência. Mas é uma novidade para toda criança. Ela cria uma liberdade de independência do colo. Ela cria uma independência do colo. E nós, com a idade que temos, com as vidas reencarnatórias que tivemos, queremos estar sempre no colo do divino. A gente não quer dar o primeiro passo, não quer se libertar. A gente se sente seguro no colo do divino. E estando no colo do divino, nós não temos condição de dar o primeiro passo. Nós temos condição de melhorar os nossos aspectos de ação no dia a dia, entre os nossos relacionamentos, entre o nosso trabalho, entre transições pessoais, sejam de amizades ou do coleguismo, seja do que for. Mas buscar a expansão da consciência, nós não queremos. Por quê? Isso traz mais responsabilidade. Trazendo mais responsabilidade, traz para o nosso eu material um desafogo de que ele não é tão importante quanto nós imaginávamos. E cada vez mais ele vai ficando de lado. E nós vamos apregoando o desapego cada dia mais de uma forma acentuada. Isso mostra que o nosso nível de consciência contraída precisa ser desbloqueada. E a primeira coisa que nós devemos fazer com atenção é enfrentar o nosso caminhar em níveis de que esses problemas são geralmente e são o presente que está nos cutucando, vamos dizer assim. Não é tanto a coisa do passado, às vezes, que nos atormenta. Sim. Porque nós trazemos o passado para o presente. Essa é a verdade. Então não pode estar no passado. E nós temos medo do futuro, embora ainda não tenhamos vivido, porque nós estamos no presente. Então os nossos desejos são frustrados. Algo que nós desejamos encontrar, ele é totalmente atrasado, pois o nosso passo que deveríamos dar à frente não foi dado. Nós ficamos estáticos. Nós estamos estáticos. E aí sim, nós temos uma batalha pela frente, que é a busca da solução do nosso problema, que foi criado para a nossa evolução. Aí eles se apresentam. Aí eles se mostram na nossa realidade e no nosso presente.
E quando eles se apresentam de uma forma mais rigorosa, nem do passado a gente se lembra, muito menos do futuro que a gente vai viver. A gente se permeia de tal maneira no presente e no problema que a gente esquece de tudo, enquanto aquilo não tiver solucionado. É verdade. Bom, aí a gente continua fazendo as coisas da forma que a gente sempre fez e que nunca funcionou, né? Que é buscar as soluções que estão à nossa volta, né? Ou você procura um amigo, ou você procura agência bancária, ou você procura alguém da família, ou você vai procurar, ou vende alguma coisa, você começa a procurar como solucionar aquele problema. E há uma ansiedade. Quanto mais ansiedade brota dentro de você, mais difícil ele vai ficando para que eu possa enxergar a solução. Porque a ansiedade é a inimiga número 1 de todos nós, né? Não é nem tanto medo, porque na hora que você precisa ter coragem, ele se apresenta, né? E a coragem não é o valentão. Não estou falando do valentão. Aquele, cheguei, qual é o problema aí? Não, não é nada disso. A coragem é naquela medida onde você corrige as injustiças que você está vendo, que está diante dos seus olhos, e que não há defesa e que você tem que dar um primeiro passo naquele sentido para falar, opa, peraí, eu estou aqui, a coisa não é bem assim. Essa é a coragem e a determinação que a gente precisa para vencer a ansiedade, vencer o medo e principalmente o fracasso. Porque o fracasso também vem sendo um dos grandes problemas que nós temos tido na nossa existência. Nós temos medo de errar, nós temos medo de fracassar, enquanto que o fracasso e os erros, as nossas falhas e os nossos enganos é que nos permite avançar no caminho correto e que sirva de exemplo para os ensinamentos, não só para cada um de nós, mas também para aqueles que estão atrás de nós, que vão ter que trilhar o mesmo caminho, e aí nós chamamos, às vezes, de caminho das pedras. E já está ali prontinho, é só se pisar naquelas pedrinhas que você não cai no rio, né? A nossa mente, ela não é clara. A nossa mente é uma mente de perturbação e de conflito interno, porque nós não usamos a nossa espiritualidade a favor dele. À medida que aumenta as nossas frustrações, à medida que a nossa energia vai ficando mais fraca e vai ficando e se esgotando, nós também vamos ficando mais cansados. Nós vamos ficando mais exaustos. E só cabe a nós esse preço ao nível dessa consciência, que ela, em vez de se expandir, ela vai cada vez mais se contraindo, ela vai cada vez mais apertando, e você não tem para onde ir, né? É como se alguma coisa estivesse espremendo, né? E você sabe que o suco daquele néctar, que tanto é importante para você, que é a energia vital, está se esvaindo, porque você não está sabendo trabalhar isso espiritualmente. Então, nós precisamos expandir a nossa consciência. E como fazer isso? Como nós devemos expandir a nossa consciência dentro da nossa espiritualidade? Em cima de uma visão. Em cima de uma visão. E essa visão ela tem que ter clareza. A visão tem que ter clareza. Essa clareza nos permite ter uma visão a respeito da maioria dos nossos problemas imediatos e que estão as soluções disponíveis através daquilo que nós possamos buscar com cautela, sem medo. Aí já vem o fracasso e a desconfiança e também a ansiedade, para que os elementos dessa expansão possam perceber e entrar de uma forma leve, harmoniosa, equilibrada, dentro de uma percepção daquilo que está diante dessa visão, para que essa clareza possa permitir que eu enxergue a solução do problema. A necessidade da luta e do conflito, ela começa a terminar. A própria expansão da consciência vai tirando da frente aquilo que é joio daquilo que é o trigo. Claro. As coisas vão
acontecendo normalmente. Como? Há uma expectativa positiva interior de que você percebeu e teve a consciência que você não é você, que você não é você. Quem está dentro de você é o que é você. Aí sim, as coisas clareiam e essas pessoas e toda aquela parte conflituosa de ansiedade, desequilíbrio, de problemas, acaba desaparecendo porque o seu eu divino toma forma real dentro de você, que é aquilo que todos nós deveríamos ter, que é a luz, o amor e esse poder divino através da chama trina. Então, as decisões e as confianças aparecem para nós de uma forma verdadeira. De uma forma verdadeira, onde a verdade fica cristalizada nas nossas vidas. O eu que está dentro de mim, o eu divino que está dentro de mim, assume categoricamente aquilo que eu sou. E o meu desapego, através da minha harmonia, do meu equilíbrio, do meu amor, da minha sabedoria e do meu poder, caminhe e me leve como instrumento da sua vontade e não da minha, a resolver e me mostrar os meus propósitos através do meu serviço e cumprir a minha missão. Ali, então, tudo começa a fluir. E é dessa forma, com a visão mais clara e totalmente difusa da confusão e dos conflitos, das lutas, das batalhas, dos medos, da ansiedade e do fracasso, começa a aparecer a expansão da consciência, que é o que nós queremos. É a expansão da consciência. E essas forças que nós não enxergamos, elas são invisíveis. Algumas estão, algumas não, a maioria, como na sua totalidade, está atrás do véu de Maia. Vem em nosso auxílio. Aí começa a conexão verdadeira entre os corpos inferiores e os corpos superiores. Aí começa a conexão verdadeira. A conexão que nós desejamos a vida toda, né? Não é só através da vidência, não é só através da clarividência, não é só através da telepatia, não. É através da conexão, é através da sintonia. Essa sintonia ela é vibracional, porque você já se encontra juntos. Nós nos encontramos junto a eles. Nós já somos unos. Nós fazemos parte do mesmo contexto, da mesma finalidade, sim, do mesmo propósito, da mesma missão. É dentro dessas expectativas e dessas características que a clareza nos permite termos aquilo que nós buscamos, que é a chamada da pura da consciência. A pura da consciência, ela é ilimitada. Ela, sim, não é mais um fator de contração. Agora ela é ilimitada. Aquilo que o mestre Saint-Germain, aquilo que Ezequiel, aquilo que todos os mestres, todos os arcanjos vêm dizendo para nós, Metatron, né? Vem dizendo para nós há muito tempo que o que se busca é uma consciência ilimitada, é a consciência pura, é o nível aonde os problemas não existem mais. Eles não existem, eles não se apresentam mais na nossa vida. Eles foram completamente expurgados através dessa consciência que criou uma oportunidade criativa nesse amor incondicional, nessa questão do amor-sabedoria, né? E na questão do poder divino, aonde será completamente feito o alinhamento das forças da natureza junto com a nossa consciência que não tem mais limite. Isso é a figura principal da espiritualidade na busca dessa consciência ilimitada. É a verdade, é a verdade. A verdade vos libertará. A consciência ilimitada é a verdade. Em cada um desses momentos, da pura e da ilimitada consciência, está sendo
enviado para todos nós agora, como tem sido dito pelo mestre Saint Germain e por todos os outros mestres e arcanjos, como o arcanjo Miguel também tem colocado, a respeito das respostas apresentadas às nossas questões, ditas nas vivências ao sábado, aonde ali é aberto para todos aqueles que queiram se apresentar, para que aquilo seja ouvido e que nós tenhamos como lição sempre aprendida e colocada em exercício e principalmente em ação através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Não há mais luta. Não tem desejos e plenitudes que não sejam mais espontâneas desse eu divino. Tudo melhora, tudo pode acontecer e todos os benefícios vêm através de nós, através da providência divina. Ela não é mais lógica, ela não é mais raciocinada, ela simplesmente se apresenta. Ela é mágica, seria quase uma coisa mágica se nós levássemos sempre em consideração a questão externa. Mas nós não levamos mais as coisas na consideração externa. Agora, nós só levamos as coisas à consideração interna. E fazendo isso, nós estaremos completamente seguros. Em casa, como nós costumamos dizer, quando nós saímos por uma viagem e voltamos, e quando a gente abre a porta, a gente fala, eu estou em casa. Enquanto seu eu divino, não aflorar através da sua consciência ilimitada e expandida, você ainda não está em casa. Você não está no seu universo. Nós precisamos, através do mundo que vivemos, para que nós possamos ser aceitos pelo nosso eu divino e a nossa percepção ser clareada e nós conseguimos expandir a nossa consciência de uma forma ilimitada, nós precisamos ver a compaixão no mundo. Nós precisamos ver a compreensão e a misericórdia daqueles que estão ao nosso lado. Esse é, na verdade, aquele passo que quando nós estávamos no colo, ali aos 9 meses, quando eu dei o meu primeiro passo, ou aquele que quando fez 1 ano deu o primeiro passo, ou menos, né, se sentiu liberto, se sentiu sem a proteção do pai e da mãe, e que não tinha medo de cair para poder se levantar e continuar os seus passinhos até que se sentisse em segurança. Seja pegando nas cadeiras, seja pegando nas paredes. A importância, ela é a sua confiança, que é importante. A sua confiança, a sua crença, a sua fé de que você tem as possibilidades de andar pelas próprias pernas. Então, essa consciência que é ilimitada, essa consciência que é expandida, e essa natureza do eu divino desperto dentro de cada um de nós, nós podemos chamá-la de iluminação. Sim. Iluminação. Essa é a busca da unidade. Essa é a última análise de toda a nossa vida que nos move nas direções que nós queremos entrar. Seja a direção norte, seja a direção sul, seja a direção leste, seja a direção oeste, não importa. Desde que você esteja conciso com esse seu eu divino de uma forma tão expandida, aonde o seu objetivo final possa ser verdadeiramente a si mesmo dentro de um estado de paz e liberdade constante, como aquela criança inocente. Por isso Jesus dizia, né, que o mundo, né, do reino dos céus é mais fácil uma criança estar lá do que um rico
entrar no reino dos céus, porque a criança é inocente. É. Ela faz as coisas com a pura alma e a bondade de sentimento. Ela não usa o raciocínio lógico. Ela não usa a sua lógica para fazer as coisas, a não ser que seja um serzinho já mais bem costuradinho. Mas não, ela faz as coisas por amor. Ela vem no teu colo porque ela gosta de você. Ela sente uma pureza do cuidado da mãe. Ela sente a proteção do pai. Então ela se doa naquele amor. Quanto mais ela vai crescendo dentro da família, mais as impurezas vão sendo declinadas pelo fator da lógica, do raciocínio. Ela começa a raciocinar as coisas. E nós temos muito não na nossa vida, né? Não põe o dedo aí, não pegue isso aqui, não faça isso ali. Principalmente quando é criança, nós somos limitados. Nós somos limitados, né? A gente não deixa as coisas fluir por si só. Nós, os próprios pais, os avós, somos limitadores das ações, né, dos nossos netos e dos nossos filhos. Nós somos limitadores, porque nós aprendemos isso. Nós tolhemos a liberdade. Nós não deixamos que a coisa flui. E logo, essa liberdade também ela é tolhida. E com a convivência do dia a dia, nós aprendemos a ser limitadores também na nossa consciência. Por isso que os grandes artistas, né, aqueles grandes mestres da música, eles sempre foram pessoas libertadores, foram seres libertadores, que ousaram a sair dos limites impostos, não só pela formação familiar, mas pela própria sociedade em que eles viviam. Né? Uhum. Eles viviam de uma forma liberta, sem querer saber o que um pensa, o que o outro acha. Artista pode tudo. Artista pode ser de uma forma onde a liberalidade e a libertinagem se confundem. É artista. Artista pode tudo. Então, nós teremos que conviver com essa normalidade social até que o nosso trabalho ele se dê por experiência própria, dentro de auxílio e de detalhes que nos forneça a nossa consciência toda a bagagem necessária para que o próprio sentimento, a própria parte mental e da nossa palavra verbalizando, mas sempre tendo como as ações o grande refúgio, o grande esteio, né, para as nossas ações das nossas consciências nos favorecer nas soluções que nos são permitidas de acordo com a nossa evolução espiritual. Não adianta querer ter uma evolução do Paramahansa Yogananda, porque não vai ter essa condição. É. Não, porque às vezes o sujeito pode pensar, né? Nossa, a hora que eu tiver tudo isso que o Bueno falou, vou virar o Paramahansa Yogananda. Não. A estrada do Paramahansa era dele. A estrada do Bueno é a minha. A estrada do Ricardo é do Ricardo. A estrada da Carmen é da Carmen. Agora, a busca da evolução dessa consciência dentro do nosso eu divino vai da percepção que cada um tiver do próprio mundo que o cerca, das próprias relações de aprendizado e de formação, de leituras, familiar, daquilo que ouviu, dos tombos que levou e caiu. O que foi? 3 minutos. Pô, Carmen. Continua na próxima semana. Estou ferrado. Eu tinha chegado a metade. Eu tinha quase. Faltou uma parte para mim chegar na metade, né? Que eu ia falar agora a respeito da imaginação que nós temos que ter, que é a questão da visualização para que a expansão da consciência possa ser maior, né? Fica para a semana que vem. Me fala a tua mensagem final, 2 minutos. Bom, eu falei bastante hoje, eu não sei até que ponto, né, as coisas fixaram na mente das pessoas. Ainda bem que a gente vai ter isso daí gravado. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que todos nós ainda temos escolha. Que todos nós ainda
podemos experimentar o estado da consciência ilimitada. E todos nós temos as condições para expandi-la, desde que nós deixamos o nosso eu divino interior assumir o controle, né? Nós que estamos ali na vivência aos sábados, nós permitimos ao mestre Saint Germain que assumisse esse controle por nós. Ele pediu e nós assim nos colocamos, né? Mestre, fique à vontade, assuma o nosso eu superior, o nosso eu divino, né? Para que possamos trabalhar melhor e servir melhor a sua causa como um avatar na era de Aquários, essa idade de ouro maravilhosa que é coordenada por ele, Mestre Aporte. Então vamos fazer isso. Aqueles que não entraram ainda na nossa, não entrem, mas entrem na dele, porque entrando na dele, certamente estará na nossa. Carmen, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Tenham todos uma quinta-feira iluminada até a noite, com a lua maravilhosa, cheia da forma que está, entrando no final de semana com muito afeto, com muito carinho, muito amor, e um final de semana cheio de saúde, de muita proteção, e uma segunda-feira já iniciando com muito trabalho. Uma semana iluminada a todos vocês. Obrigado, Carlos. Obrigada, Bueno. Nós vamos estar sábado no Zoom, eu e Bueno, às 14 horas, justamente falando sobre amor incondicional nas bênçãos do plano espiritual. E o Bueno volta para continuar Imaginação e Consciência quinta-feira que vem, certo? Gratidão, Bueno, foi ótimo, como sempre. As pessoas estão elogiando e agradecendo. Gratidão. Obrigada. Gratidão, namastê, família Pax.